Jesus sabe e conhece muito bem as suas ovelhas. Sabe o que é que Jesus disse lá em João 10? Eu conheço as minhas ovelhas. E elas também me conhecem. Elas conhecem a minha voz. Jesus conhece aqueles que são seus. Não adianta eu pintar de crente ou pintar de servo de Deus se eu não sou. Não adianta ficar com uma faixa aqui de cristão, se de cristão eu não tenho nada. Eu posso enganar o mundo e o fundo. Eu posso enganar a minha igreja. Eu posso enganar o meu pastor. Eu posso enganar todos os que estão ao redor de mim. Mas eu não vou enganar a Deus. Porque Ele me conhece. E que é que a Bíblia diz no Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar, o meu deitar, de longe entendes o meu pensamento. Sem que a palavra chegue à minha língua, Senhor, tudo conhece. Então eu não vou enganar a Deus. Eu não vou passar de bonzinho diante de Deus, porque Ele sabe se eu sou um trigo, ou se Ele sabe se eu não estou passando aí apenas por um joio. Agora, se o joio e o trigo não se misturam, qual a razão de nós insistirmos em uma vida que não agrada ao Senhor? Bem, eu gostaria de colocar 3 pontos diante de vocês, 4 na verdade. O primeiro é, o campo é o terreno que recebe a semente do Evangelho. Jesus disse que um homem plantou ali um campo, jogou a boa semente. Então este campo é um terreno que recebe a semente. E 2 domingos atrás, eu comecei a introduzir este primeiro ponto falando da parábola do bom semeador. Jesus conta essa parábola, dizendo que uma vez que o homem saiu a semear, e então ele jogou a semente. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra parte caiu entre as pedras. E uma outra parte caiu na terra boa. É o que o Senhor Jesus diz. Então, mais tarde, Jesus, o pessoal não entende aquela palavra de Jesus, ele começa a explicar. Aquela semente que caiu à beira do caminho, e logo vieram os passarinhos, e comeram a semente, e ela não frutificou. São aqueles que ouvem a palavra de Deus, escutam, recebem com alegria, mas a coisa passa. É só um momento de alegria, é um momento de emoção. Fica emocionado e levanta a mão e vai à frente e chora e sobe nas paredes e tal. Depois, some. Quantos que nós conhecemos assim? Quantos que já entraram nesta igreja assim? Um momento de emoção. Evangelho, gente, não é emoção. Evangelho é comprometimento. Evangelho não é subir nas paredes. Evangelho é sair das 4 paredes e ir fora e mostrar às pessoas o que Deus tem feito na vida. Evangelho não é você apenas se comprometer superficialmente, mas é você abrir mão de tudo em favor do Senhor, da sua vida. Evangelho não é você fazer o que quer, mas é você fazer o que Deus quer. Evangelho não é você usar a igreja ou qualquer outra coisa como plataforma, mas é usar a igreja do Senhor e dizer a Deus: Senhor, eu te louvo porque eu sou parte da tua igreja, do teu corpo, que é santo, que é puro. Isso é Evangelho. Então, Jesus diz: olha, outra parte caiu à beira do caminho, mas veio o outro também, caiu entre os espinhos cresceram, sufocaram, a semente não pode fazer nada. Jesus diz: são aqueles que recebem o Evangelho, a palavra, e começam a andar no caminho de Deus. De repente, os problemas deste mundo, as preocupações, as coisas, o que eu vou fazer, com quem que eu vou pagar, sufoca a palavra, e a pessoa desaparece. O outro que cai entre as pedras, sai o sol, queima, a planta não pode crescer, porque está uma pedra em cima. Pessoas que ouvem o Evangelho, mas as pedras estão aí, a dificuldade, Satanás dizendo: para quem você vai mudar de vida? Para quem que você vai transformar a sua vida? Por que você vai deixar de fazer isso? São as pedras que sufocam, que não deixam a palavra de Deus crescer. E você diz: mas Deus não é poderoso? É. A palavra de Deus não é poderosa? É. O Evangelho não é extraordinário? É. Mas Satanás sabe onde colocar as pedras no seu coração e na minha vida. Ele sabe.
Quando eu era pequeno, aliás, pequeno eu ainda continuo, mas quando eu era menino, eu gostava de andar assim, bater o pé aqui atrás e tropeçar, só para as pessoas acharem que eu estava caindo. Ah, me divertia. Satanás se diverte. Ele coloca as pedras ali, e você vem de boa e pá. Mesmo conhecendo o Evangelho, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo qual é o caminho do Senhor, mas você vem. É um copinho ali. Satanás diz, é só uma pedrinha, você ó. Satanás diz, eu compro uma pedrinha se você quiser. E de pedrinha em pedrinha, Satanás vai tendo a vitória dele. É aquela vida imoral, desenfreada. A internet, seja ela virtual, seja ela carnal, seja o que for, são as pedras que Satanás coloca. E você pensa que é só um membro da igreja, uma pessoa que não é líder na igreja que vai cair? Que Satanás vai escolher só pessoas, certas pessoas, para colocar essas pedras imorais da imoralidade na vida? Não, senhores. Agora mesmo vocês estão ouvindo no noticiário acerca de um pastor aqui nos Estados Unidos, uma igreja grande, está sendo acusado de uma imoralidade envolvendo algumas pessoas. Uma acusação. Ninguém sabe se é verdade, mas ele até a coisa está lá no noticiário. Eu conheço muitos obreiros de Deus que caíram porque tropeçaram nessas pedras. Conheci um colega, estava tão bem na igreja dele, tão bem. De repente Satanás colocou uma pedra dessa. Uma mulher o chamou e disse, venha fazer uma visita. Eu quero que você venha me visitar. E ele foi. E sucumbiu como Davi também, com Batseba. E depois aquele obreiro dizia, o diabo me pegou. Você pensa que o diabo escolhe pessoas? Ele pega o pastor, ele pega qualquer pessoa. Se ele conseguir me derrubar, seja na imoralidade, seja por um problema financeiro, seja por um mau testemunho, seja o que for, vai ser o maior do escândalo. Pastor Ebenezer, pastor da igreja brasileira, fez isso. Nossa, aquilo é um escândalo. Porque eu sou um líder. O escândalo é maior. E ele faz tudo para me derrubar. Porque ele sabe que ele vai faturar muito mais se derrubar o líder. Então eu tenho que orar. Eu tenho que pagar o mesmo preço que você paga, orando, vigiando, sendo sóbrio, escutando a voz de Satanás e dizendo, e daí? Jesus é melhor do que ouro e bens, Jesus é melhor do que tudo que eu tenho. Então, meus irmãos, o joio está aí para me arrancar, está aí para grudar em mim, para grudar na minha vida. O joio está aí para sugar de mim quem puder. Eu tenho que ser forte no Senhor. A força não é minha, eu não tenho força nenhuma. A força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não tem força. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Ele é que me fortalece, é o Senhor, não é você. Você não tem força nenhuma. Você vai cair 1, 2, 3, 4 vezes. Mas se você pedir a força de Deus, a força do céu, a graça do Senhor sobre a sua vida, não haverá diabo que derrubará você. Porque você estará cercado pelos anjos do Senhor. E os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Deus não vai permitir. A Bíblia diz, o justo tropeça, o justo pode cair, mas ele se levantará, porque ele não pertence à lama, ele não pertence a Satanás, ele não pertence ao mundo. Ainda que ele caia 7 vezes, ele se levantará. Mas aquele que não é do Senhor, é uma queda atrás da outra, e não faz diferença. Não vai fazer diferença. O terreno está aqui. É a igreja. É onde nós moramos, é a minha casa, o meu testemunho dentro de casa, o meu testemunho na vizinhança, é onde eu trabalho,
o testemunho com os meus amigos ali no trabalho, é por onde eu ando, é o terreno, é o joio ali, é o trigo acolá. Deus coloca você, o trigo dele, para florescer, para que todos possam ver este trigo de maneira extraordinária. Agora, o joio vai estar por aí, querendo pegar, querendo entrelaçar a sua vida e derrubá-lo uma coisa extraordinária. Mas não é somente isso, deixe-me ir um pouquinho adiante aqui. O campo é um terreno que recebe essa semente. Você temos recebido a palavra de Deus. Não me venha com essa história que você é fraco espiritualmente. Você é fraco porque quer ser fraco. O crente só é fraco se ele escolhe ser fraco. Porque nós podemos ser fortes no Senhor. Nós podemos buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quanto crente capenga por aí, capenga, a vida espiritual dele é capenga, não cresce espiritualmente, nada. Você olha até uma coisa incrível, como pode estar tantos anos como crente, se dizendo servir ao Senhor, e a vida espiritual continuar na mesma? Alguma coisa está errada nisso aí. Alguma coisa está errada. Nós estamos travados, não estamos crescendo, não estamos produzindo frutos, não estamos fazendo a vontade de Deus, não estamos sendo submissos a Ele. Alguma coisa está errada na nossa vida. Assim como aconteceu com Israel, quando chegavam diante de Deus, cantavam em um povo que cante mais bonito que o povo judeu. Num povo que não sabe louvar mais ao Senhor do que o povo judeu. Eles aprenderam isso desde o início, desde o cativeiro. Mas chegou um momento que Deus olhou para eles e disse: as vossas festas, os vossos cânticos, vossas luas novas, tudo isso, eu já estou cansado de tudo isso. A minha alma aborrece. Eu não aguento mais ouvir este louvor. Eu acho que Deus do céu olha às vezes para mim e diz: eu não aguento o seu louvor, não aguento mais suas orações. Não venha diante de mim trazendo esse tipo de louvor, mas venha com uma vida transformada. Hoje nós cantamos só pelo sangue, e é o sangue de Cristo Jesus que nos lava e nos purifica, que faz com que o nosso louvor seja aceitável, que faz com que a nossa oração seja recebida. O sangue de Jesus somente. Por isso que nós precisamos ser lavados com este sangue. Precisamos ser limpos, estar limpos. E a Bíblia